Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos ao webcast e à teleconferência da BR Distribuidora com analistas e investidores para a apresentação de informações referentes aos resultados do terceiro trimestre de 2020. Informamos que os participantes acompanharão a transmissão pela internet e por telefone apenas como ouvintes. Após a apresentação, será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas as orientações aos participantes. Caso alguém necessite de assistência durante a transmissão, por favor solicite a ajuda de um operador digitando *0. Estão presentes hoje conosco o senhor Rafa Grisolia, CEO, o senhor André Natal, CFO. Lembramos que esta reunião está sendo gravada. Esta apresentação pode conter previsões acerca de eventos futuros. Tais previsões refletem apenas expectativas dos administradores da companhia sobre condições futuras da economia, além do setor de atuação, do desempenho e dos resultados financeiros da companhia, dentre outros. Os termos antecipa, acredita, espera, prevê, pretende, planeja, projeta, objetiva, deverá, bem como outros termos similares, visam a identificar tais previsões, as quais, evidentemente, envolvem riscos e incertezas previstos ou não pela companhia e, consequentemente, não são garantias de resultados futuros, os quais podem diferir das atuais expectativas. É recomendável, portanto, que o leitor não se baseie exclusivamente nas informações aqui contidas. A companhia não se obriga a atualizar as previsões à luz de novas informações ou de seus desdobramentos futuros. Os valores informados para o exercício de 2019 em diante são estimativas ou metas. Passaremos agora a palavra ao CEO da BR Distribuidora, o senhor Rafa Grisolia, que fará seus comentários. Com a palavra, o senhor Rafa Grisolia. Boa tarde a todos e a todas, agradecer a participação. Bom, sempre começando, lembrando o momento que a humanidade, o Brasil vive, com a crise da Covid. No Brasil hoje, a cada trimestre que a gente faz um anúncio de resultado, hoje estamos falando aí de um pouco mais de 160 mil mortes, muita gente, então são brasileiros. Todos os sentimentos aí para todas as famílias, em nome da BR Distribuidora. Também, eu acho que é um tema aqui, até do que a gente vai conversar hoje, nós, que estamos aqui no meio de um ecossistema importante, da nossa missão aqui dentro da sociedade, a gente vê sinais de recuperação. Isso é importante para a economia, a gente viu isso na recuperação dos volumes que a gente vende, é o que a gente está comentando aí na nossa resultados desse trimestre. Então, são sinais importantes de recuperação, que é importante para a sociedade, apesar da crise que a gente ainda vive de enfrentamento aí da Covid. Seguimos aqui com nossa maratona, lembrando sempre que é uma maratona, não é um sprint, seguimos com ela, como toda maratona, os elementos aí, as qualidades de ter resiliência, ao mesmo tempo de ter meta de superação, de ter entendimento, de como a gente está se comportando durante a maratona, de humildade também, de reconhecer, então são características aí que mantemos aqui no time, com a nossa agenda, sabendo que não é um sprint, sabendo que temos aí vários trimestres, temos uma agenda de criação de valor para frente. Seguimos com a nossa visão de entregar energia que a sociedade brasileira decidiu usar e, em função disso, a gente, dentro do escopo e do mandato que a BR pode fazer isso de forma a criar valor para a sociedade, para os seus clientes, muito importante. É isso que a gente quer continuar a fazer. Realmente é uma visão muito centrada no cliente, na criação de valor, e seguir com a nossa estratégia, então, de entregar as energias que a sociedade brasileira decide usar, Sempre com muita ética, com muita transparência, sempre com uma segurança. O nosso mandato, a nossa licença de operar na sociedade pressupõe a gente operar na venda das energias, dos combustíveis, biocombustíveis, do gás, de todos os mercados que a gente atua, com bastante segurança, e muito cuidado com o nosso time, com a valorização das nossas pessoas, um time que contribui, que está se transformando, que está fazendo a BR crescer e criar cada vez mais valor. Super importante isso. É uma agenda de transformação,
agenda de transformação desde o nosso IPO, desde a nossa privatização ano passado, alinhado com nossos investidores, representados aqui pelo nosso Conselho de Administração. É uma agenda importante de transformação. Fizemos uma releitura durante o trimestre também sobre os vetores estratégicos nossos, principalmente considerando as novas condições impostas aí pela crise. Temos uma boa releitura das 10 iniciativas, com uma visão clara de criação de valor, centrada no cliente e de tudo que a gente está fazendo. Então, como a gente chega lá com essa visão importante, de novo, né, de entregar as energias que a sociedade brasileira decide usar, e sempre com e esse elemento traz um elemento importante de centrado no cliente e de conveniência, né? Tivemos aí um trimestre, como a gente comentou no nosso relatório, um trimestre mais limpo, né, com relação, principalmente quando a gente compara com o segundo tri de 2020, com relação a não ter tantos efeitos, né, das variações de commodities, de demanda. É um trimestre que já a gente consegue ter melhor visibilidade do que é uma margem mais recorrente nossa, né? Sempre com um olho no gato e outro no peixe, né? Com a nossa visão, a nossa estratégia, mas toda a administração de curto prazo, do que a gente precisa fazer no mercado, que está sempre em bastante movimento, até porque é o que a gente faz, né? Entregar energias com conveniência. A gente consegue, então, ter uma leitura melhor de uma rentabilidade, já confirmando os avanços que tivemos até agora, né, da nossa agenda de criação de valor, sabendo que temos passos ainda a continuar nessa agenda de criação. Bom, são as palavras que eu tinha inicialmente, passar aí para as perguntas, e a gente, com certeza, junto aqui com o André, a gente conseguir endereçar aí um pouco mais a nossa conversa, e a gente vai falando um pouquinho mais aí dos resultados e das questões de mercado e a nossa estratégia e visão. Obrigada. Senhoras e senhores, agora terá início a sessão de perguntas e respostas. Solicitamos que cada participante faça no máximo 2 perguntas de forma pausada e clara e que sejam feitas seguidamente para que os executivos as respondam na sequência. Solicitamos também que as perguntas não sejam feitas através da função Viva Voz. Para fazer uma pergunta, por favor, digite *1. Para remover sua pergunta da lista, por favor, digite *2. As perguntas que eventualmente não forem respondidas nesta teleconferência poderão ser enviadas ao e-mail ri@br.com.br para posterior resposta pela companhia. A nossa primeira pergunta vem do senhor Christian Audi, de Santander. Obrigado. Bom dia, Rafa, Natal e time da BR. Queria parabenizar vocês com esses resultados, demonstrando mais uma vez como vocês continuam entregando o que vocês tinham prometido lá no começo do ano. Eu tinha 2 perguntas. Rafa, essa melhoria, né, impressionante que tiveram aí vamos chamar assim, num EBITDA por metro cúbico recorrente, né, que chegou a esses níveis aí de quase 95. Você poderia comentar um pouco se isso altera as expectativas? Lá no começo do ano vocês tinham falado um pouco, né, de poder chegar nesse nível mais recorrente de 85 a 90. Será que com essa grande melhoria do terceiro TRI, esse nível de 85 a 90 talvez agora vira mais o nível de 90 a 95? Se você puder comentar sobre essas expectativas. Daí a segunda pergunta era mais voltada ao que você está vendo aí no quarto TRI. Tipicamente a gente tem uma queda, né, devido a paradas, um slowdown na economia sazonal. Vocês acham que talvez esse quarto TRI seja um pouco mais atípico, dado que Covid aconteceu mais março, abril, maio? Então talvez a gente tenha, do lado de volume, um TRI realmente atípico e continuamente forte, ou não necessariamente. Então, você puder comentar um pouco sobre as expectativas do quarto TRI e o que você tem visto até agora, em outubro e novembro, por favor.
Oi, Christian. Obrigado, Rafa falando. Obrigado pela sua participação. Realmente, Christian, eu acho que, de novo, né, a gente está... acho que é sempre pontuar que estamos aqui numa maratona, não é um sprint, né, não é um trimestre que vai nos colocar sempre numa posição de parar de buscar a nossa agenda de criação de valor, né, pelo contrário, né, nos estimula. Mas eu acho que sim, a gente consegue, eu acho que a leitura do EBITDA recorrente um pouco acima dos R$90 por metro cúbico seria uma leitura correta, sem dar guidance, é claro, né, que a gente não faz isso, mas é uma leitura correta sim em função da agenda de criação que a gente está trazendo, né? Então a gente tem aí movimentos importantes na área de despesa que a gente fez, né? Sempre despesa, vamos continuar a trazer, temos aí uma agenda bacana, um projeto novo sobre a BZ, mas tudo que a gente construiu aí desde a privatização, então a gente está, sim, colhendo um pouco desses frutos, né, de um ajuste inicial, que temos que buscar, e temos ainda um mandato importante na área de lucro bruto a ser feito. Eu acho que ainda temos aqui um espaço importante, né, na nossa agenda de melhorar a nossa precificação, ser mais inteligente com o nosso pricing, buscar sempre os melhores sources. Então, eu acho que, de novo, sem dar gato, mas a gente, né, se sente confiante que estamos no caminho certo, né, sabendo como toda longa distância, você precisa sempre estar monitorando todos os sinais que estão acontecendo, dentro do mercado, que se altera sempre, mas sim, eu acho que é fera a gente falar que estamos aí no nível que está na solidez do que a gente construiu como estrutura de despesa, e agora a gente buscar as eficiências contínuas de despesa, não tenha dúvida, isso não para, mas também buscar, eu acho que os projetos terminarem, principalmente na área de pricing, e outras alternativas e oportunidades que a gente pode ter no software também, que melhorariam marginalmente o nosso lucro bruto também. Acho que é isso que a gente ainda precisa, e temos aí uma agenda de valor a capturar. Com relação à tua pergunta do TRI, é muito interessante, porque realmente a gente continua a ver, também tendo a guidance, né, os volumes do quarto TRI realmente com uma configuração sazonal diferente dos outros anos, e temos sim sinais importantes, tanto em especial do ciclo OTA, né, um retorno importante, mobilidade das pessoas, a mudança de hábitos, né, as pessoas andando mais de carro, então a gente começa a ver isso, né, a mobilidade das cidades, né, a gente consegue ver isso sim nos volumes do quarto TRI, mesmo o diesel também, né, a gente consegue ver uma atividade econômica forte ainda no quarto TRI. Então, a gente pode confirmar isso sim. Mesmo o setor de aviação, que ainda tem quedas expressivas em relação a períodos pré-crise, mas com uma recuperação forte, né, voltando. Eu acho que sinais que nos deixam otimista como empresa, pelo nosso mandato que a BR tem, né, mas com certeza como brasileiro também. Então, perfeito. Então, dado um follow-up rápido na primeira pergunta, dado que vocês já melhoraram tanto, né, o SG&A, como você comentou, as melhorias de margem bruta viriam via melhoria de sourcing e via um contínuo melhoramento na tua política de preço, é isso? Eu acho, Christian, o que eu quis dizer, os projetos, como a gente tenta listar sempre no nosso release, né, a gente continua atuando neles todos e não paramos em nenhum momento durante a crise, né? E eles são projetos contínuos, que tem dia para acabar, com certeza, mas aquela nossa leitura desde a privatização, que eu acho que o ano de 2021 é um ano quando a gente pode ver a BR no seu potencial, que eu diria hoje, né, com toda humildade possível, né, sem presunção, que não é o nosso estilo, que a BR tem todo o mandato de ter uma rentabilidade até maior do que seus competidores, até pela escala, pelo volume, pela eficiência que a gente está buscando, esses projetos continuaram. Então, você tem lá uma boa parte da ajuste de despesa foi feito, mas tem a gente sabe que tem espaços ainda para buscar em nível de despesa, tá? Não tenha dúvida, não tem projetos terminando na área, tanto que continua como sendo uma das nossas iniciativas, né, a gestão de despesas. De novo, estamos montando um novo projeto de ABZ, que acho que vai ficar bem bacana também para a companhia. Mas realmente temos aqui os projetos de prática, que eles têm um timing, né, para de amadurecer, principalmente na área de varejo,
que passa da implementação de um sistema, né, de monitoramento, de uso de dados, né, hoje diferente do que a gente fazia 20, 30 anos atrás, né, quando a gente fazia a precificação. Você tem hoje muita informação, né, muito dado que você possa usar de otimização de rede, e isso pressupõe popular o nosso sistema, por isso está tomando um pouco mais de tempo. A gente já, né, o sistema PAS está sendo implementado, mas vamos dizer assim, popular esses dados e entender as micro-regiões que são as preferências, né, e de competição, demora um tempo que a gente vai estar terminando aí no final do ano. Então, eu acredito que por isso que a gente também sabe que tem um espaço a ser conquistado na parte de melhor precificação, que a gente consiga, junto com a nossa revenda, achar os melhores pontos de rentabilidade dos dois, né, tanto a nossa revenda quanto o nosso, e a gente conseguir entregar um projeto de valor bacana também para o cliente final, né, do nosso revendedor para o tabelo nosso. Tem ainda espaço no B2B, na parte de price, e o sourcing é sempre importante, né? O sourcing é uma dinâmica que no Brasil a gente vai ver aí sinais importantes, né? De ver o que aconteceu de flutuação de commodities esse ano, quando você está ativo no trade, né? Quando você está ligado com o seguinte, os timings corretos de importar mais, importar menos, né? Isso continua muito ativo. A própria leitura de como hoje o refinador Petrobras se comporta com relação à sua precificação, e aí também tomar oportunidade sobre isso, né, de melhor compra. Amanhã, acho que mais para 2022, um novo desenho aí de refino, você tomar essa oportunidade. Então tem esses dois mandatos que no final vão se traduzir numa margem bruta, que deveriam se traduzir numa margem boa, que estamos trabalhando para que se traduza numa margem bruta melhor, né? Ótimo, muito claro. Parabéns mais uma vez, obrigado. Obrigado. A próxima pergunta vem de Regis Cardoso, de Credit Suisse. Oi, Rafa, Natal, bom dia a todos. Uma pergunta do meu lado sobre a recorrência dos resultados do terceiro TRI agora. Se vocês puderem comentar o quanto contribuiu efeito de ganho de estoque, que haja visto que foi um trimestre de preços para cima, e aí também, se possível, comentar sobre os impactos que teve também na margem de reposição, né? Que é um efeito que geralmente acompanha o ganho de estoque, é uma redução na margem de reposição. Então, se vocês puderem comentar o quanto esses efeitos ajudaram ou não o resultado do terceiro TRI, eu agradeço. Obrigado. Oi, Regis. Obrigado aí pela participação. Estou falando de novo. Vou falar de uma forma geral. Eu acho que esse trimestre é um trimestre que a gente comenta um pouco menos, né, as variações de estoque, né, o efeito de ganho de estoque, porque ele está dentro de uma normalidade de ganhos e perdas que a gente tem, que conhece o setor, né, no nosso negócio, né, principalmente quando a gente olha combustíveis e biocombustíveis. Eu acho, passo aqui para o André para falar um pouco mais de números, mas não é um número que acho que a gente entendeu nesse momento. Ele não polui para a gente a recorrência, tá? A gente dizer aqui, está vindo aqui a mercado falar que eu acho que a nossa recorrência, como a gente falou no segundo TRI, né, tirando os efeitos, estava entre 85 e 90 reais por metro cúbico, né, a gente está mais confiante ainda para dizer isso. Acho que é o melhor que eu posso te falar sem indagar e te dar confiança, né, e tranquilidade que o efeito de ganho de estoque nesse trimestre é baixo e dentro da normalidade que a gente espera nesse setor, né, que tem situações normais. Nem se compara do que a gente viu, obviamente, no segundo TRI, tá? Com relação às margens de reposição, que é aquela margem que a gente, né, a nossa margem target, é o que a gente gerencia, o que a gente consegue fazer com o mercado, tiveram dinâmicas competitivas ainda dentro do trimestre, com os competidores maiores, também com os competidores menores, por região, por produto, mas eu posso dizer que elas ficaram, em geral, dentro das nossas margens planejadas para o trimestre. A gente tem, temos o orçamento do início do ano, fizemos uma releitura do que seria um outlook para esse ano.
mas olhando os dois parâmetros, tanto que a gente tinha planejado quanto também o Outlook, a gente ficou bem, é claro que fica uma discussão que a gente nem dá esse discurso do mercado, mas quando você olha por produto e por mercado, você vê de que forma geral a gente ficou dentro do nosso planejamento, de expectativa, aquele balanceamento de margem e volume. Eu acho que você deve ter reparado quanto a gente está, já por ter avançado com os projetos todos que a gente tem avançado, embora o de pricing já avançou bastante, mas temos ainda um caminho a percorrer, a gente consegue ter mais estabilidade nas nossas dinâmicas com os nossos, nossa metodologia de precificação para os clientes, tanto revenda, TRR, os clientes industriais de forma geral, mercado B2B. Então, a gente consegue ter uma estabilidade, uma estratégia mais clara com nossos clientes, que dê confiança para eles também dentro da nossa proposta de valor. E você vê que os nossos números de share têm mostrado uma consistência melhor, com relação associada a essa nossa dinâmica de margem de reposição. E eu acho que a gente está dentro aqui, calibrando sempre, sempre um olho gato, outro no peixe, calibrando sempre em função do que acontece dentro do trimestre e dentro de cada produto, os mercados individuais, cada setor. Mas acho que, de forma geral, está dentro do nosso planejamento. André, você pode, se quiser acrescentar? Sim. Oi, Regis, tudo bem? Então, só complementando, acho que a Rafa já passou aí por todos os pontos principais. Mas, de fato, a gente está muito longe do que foi a realidade de volatilidade do primeiro e segundo TRI, onde a gente teve perdas muito grandes, até all-time high aí de perdas de estoque, e a gente volta para um patamar que é com uma ligeira contribuição positiva, mas longe de ser relevante para explicar o resultado do TRI, Então, se a gente no limite quisesse pensar o tamanho, o big numbers aqui da contribuição que isso poderia ter dado, ou deu, da variação de preço para o resultado ele dá, e aí, na nossa visão, seria justo a gente fazer esse ajuste não só pela questão do estoque, mas também pelo hedge, que andam sempre, ou tipicamente, pelo menos em caminhos opostos, Quer dizer, a gente teve perdas muito grandes de estoque no primeiro e segundo TRI, com ganhos relevantes no hedge. E aqui foi um movimento contrário, a gente teve algum ganhozinho de estoque, pequeno, com alguma perda também pequena no hedge, dado que a volatilidade foi totalmente diferente, Mas o efeito líquido, eu te diria que foi menor do que R$10 por metro cúbico, Assim, mais para perto de 5 do que de 10. Então, de fato, é uma contribuição que é pouquíssimo relevante, talvez até a gente poderia discutir se você pegar um histórico muito longo, recorrentemente existe em média algum ganho de estoque dentro das margens das distribuidoras, Óbvio que nos últimos 2 trimestres foi muito distante de ser verdade, mas tipicamente você tem alguma contribuição de ganho de estoque no resultado, mas se por hipótese a gente quisesse limpar completamente, seria um ajuste da ordem de grandeza que eu te falei. Em termos da margem de reposição, como a Rafa já comentou, a gente teve sim algum efeito da movimentação de preços para cima, Então, quando o preço sobe, contrário ao que aconteceu antes, No primeiro e segundo TRI, os preços caíram muito, os preços das commodities, o preço de Brent, e aí você gerou uma perda de estoque com algum aumento da margem de reposição. Aqui foi o efeito contrário, Você teve algum ligeiro aumento do preço do Brent, na média do TRI, ou dentro do TRI, com algum reflexo disso, alguma pressão de margem de reposição. Mas também, dentro de uma flutuação esperada, teve algum efeito competitivo também, como a Rafa também já comentou, mas eu te diria que o efeito líquido total, se você pensar em termos de botar tudo no mesmo pacote, a margem de reposição vis-à-vis o que aconteceu com o estoque /hedge, a contribuição líquida foi até ligeiramente negativa, ela até mais pesou no resultado do que contribuiu, Então, assim, na verdade, se você quisesse limpar de uma forma mais holística totalmente o efeito preço no resultado, talvez até você tivesse que fazer um ajustezinho para cima. É difícil cravar qual que é a margem recorrente certa, porque esse é um conceito que não existe, Ela é sempre um range, depende de dinâmicas competitivas que a gente não tem como cravar um número, mas de fato o efeito preço ele poluiu muito pouco o resultado no TRI e aí a gente ganha a confiança que o Rafa comentou de achar que esse nível ali perto de 90 e alguma coisa, talvez seja um nível recorrente ceteris paribus, e aí sempre sujeito a outras flutuações de mercado.
E acho que vale destacar também que teve um equilíbrio importante aqui de market share com margem, né? Assim, a gente está tentando, de fato, evitar grandes volatilidades na margem de reposição, embora ela tenha sido ligeiramente comprimida no TRI, mas buscando um bom equilíbrio. Então, acho que mais um trimestre, quer dizer, acho que, de novo, é o conceito da maratona. A gente está conseguindo fazer uma margem que está ainda num patamar bastante saudável e com algum ganho de share acumulado aqui na média do TRI quanto ao anterior. Então, acho que é uma combinação que a gente tem buscado, muito mais na linha de buscar a consistência do que de fazer grandes capturas no momento, depois ter que entregar tudo e gerar uma percepção confusa na nossa rede, né? Então, esse é o espírito que a gente está fazendo e acho que, de alguma forma, está bem traduzido aí nos números, tá? Obrigado, Rafa. Natal, se me permitir uma segunda pergunta relacionada ao último comentário de market share. Olhando para o dado de volume da ANP, parece que boa parte da captura de share que vocês fizeram, primeiro veio no segmento de mais valor agregado, que é na revenda. Mas, por outro lado, dentro da revenda, ele parece concentrado em impostos que não são necessariamente os que você tem um contrato de exclusividade ou que tinha uma demanda que era tipicamente atendida por um distribuidor bandeira branca e que agora estava disponível para o consolidado do Sindicom. Acho que nem foi um efeito específico da BR. Então, enfim, eu acho que a pergunta mais geral é se vocês puderem comentar de onde veio esse ganho de share que a gente observou ao longo dos últimos meses. Oi, Regis. Posso te falar, assim, Rafa falando, né? Posso te falar com bastante tranquilidade. De novo, né? Dentro do projeto que a gente está trazendo, todo esforço do time, quando você pergunta do time de varejo, né, liderado pelo Fábio, de a gente traduzir e dentro da nossa visão estratégica de entregar valor para os nossos clientes, né? Então, quando você olha no varejo, significa, e por isso que a gente até está chamando a iniciativa, né, que hoje a gente tem que entregar valor no varejo, no caso de distribuição de combustíveis e biocombustíveis, é um negócio B2B2C, ou seja, a gente precisa da parceria e da relação forte com nossa revenda, né, de tal maneira que nós, nosso revendedor, consigamos fazer uma proposta de valor bacana para o consumidor final, para a sociedade de forma geral, né? Então, é nisso que a gente acredita, é nisso que a gente está trabalhando, e essa proposta de valor parte, sim, por ter, obviamente, tudo que a gente está tentando trazer para os projetos, melhor sourcing, melhor price, mas uma agenda de valor, né, que a gente entende hoje no negócio, que está ligado a como é que é o nosso posto, a nossa marca, a marca BR Petrobras no posto, como é que é a loja de conveniência, como é que é os meios de pagamento, o projeto que a gente tem lá com a AME, né, no Grupo Lojas Americanas. Então, isso tudo a gente quer criar valor, né, e é isso que a gente acredita que é a nossa estratégia sempre, né. E aí as leituras das flutuações, você vai ter o share que você ganha mais de nossa própria rede, melhorar a sua venda média mensal, né, a gente ter a opção melhor para o consumidor final que para no posto. É claro que tem um mercado grande, né, de postos que ainda não tem uma bandeira conhecida, né? Os postos em geral têm uma bandeira, né? Tem as tradicionais, as menos conhecidas, a gente chama de bandeira branca. E é nesse posto que ainda a gente consegue trazer, e é isso que a gente acredita firmemente, tá? Que eu realmente acredito que a gente tem uma BR e tem a condição de trazer uma proposta de valor para qualquer revendedor hoje, né? Em especial aquele talvez que não tem uma estrutura tão grande por trás, por não estar ligado a uma grande bandeira, a gente poder trazer uma proposta de valor que seja entendida assim, né? E que ele que venha para ser embandeirado, né? Então, que ele consiga ver o valor que a gente traga e a gente consiga atrair ele. Isso existe um período de namoro, um período de conversa, mas não existe uma estratégia. Assim, então, é uma estratégia que a gente tem com a nossa própria revenda, com a nossa própria rede, porque a gente tem maior carinho, né, com o nosso revendedor, que a gente está cada vez mais conversando com eles, que ele também aumente a sua venda média para um ganha-ganha que a gente faz junto com a nossa própria revenda. Então, eu estou te falando de forma bem geral, porque realmente é a forma estratégica, como eu tenho certeza, como a gente está se preparando, como a empresa está atuando,
como o grupo lá de varejo, liderado pelo Flávio, está fazendo isso, como nosso executivo de venda hoje na ponta está sendo estimulado, está sendo orientado, está sendo colocado metas nesse sentido. Tá? Então, tudo que a gente está querendo construir, junto com o pilar de inteligência de mercado, né, que nosso executivo de vendas esteja lá dentro do posto, entendendo a necessidade do nosso revendedor e daqueles que não são hoje parte da nossa grande família BR, né, que a gente traga esse revendedor também, que a gente consiga ter dentro de uma proposta de valor. Se a gente não tiver essa proposta de valor bacana, a gente não consegue trazer hoje, por várias razões, que hoje um posto ou um revendedor decide seguir com uma bandeira não mais tradicional, ou mesmo até de concorrentes mais tradicionais. Eu acho que a gente eu tenho esse ponto, guardando toda a presunção e unidade, a gente tem essa ambição, sim. Eu acho que a BR tem essa vocação, ambição, e tudo que a gente tem feito é nesse sentido. Tá? Então, e agora, realmente, sempre um olho no gato, outro no peixe, né? Isso pressupõe a gente ser habilidoso na nossa inteligência de mercado, ajudar o nosso revendedor a precificar direito, dar os elementos de rentabilidade para ele poder atuar corretamente na decisão dele, que é única e exclusiva, da sua precificação na bomba. Né? Muito claro. Obrigado, pessoal. Bom dia. A próxima pergunta vem de Luiz Carvalho, de UBS BB. Bom dia, Rafa, Natal, tudo bem? Tenho 3 perguntas aqui, se puder. Primeira, Rafa, assim, a gente vê a performance da ação, obviamente vocês têm entregado um resultado bem em linha com aquilo que havia sido prometido, como o Christian comentou, mas a ação bate ali os 22, 23 e parece que trava, né? E a gente fez um evento até com o Roberto, acho que semana passada, talvez. Uma das perguntas que fizeram para ele foi justamente sobre qual a decisão do potencial de venda, né, do stake remanescente da Petrobras, né? Queria saber se vocês têm algum tipo de discussão nesse processo com eles, como é que vocês estão vendo isso, se tem alguma visão do lado de vocês. Segunda pergunta, talvez meio clichê, mas talvez pegar um update de vocês sobre esse processo de desinvestimento do refino, quer dizer, a Petrobras tem recebido agora as binding offers, e aí, com isso, acho que dá uma clareza um pouco maior dos players de fato que estão bidando nesses ativos. Então, como é que estão essas conversas com os possíveis compradores? Se você puder, eventualmente, dar algum detalhe nesse sentido. E terceira, mais olhando um pouco para frente, do ponto de vista de destravamento de valor, ou geração de valor, se a gente puder colocar assim, principalmente no business de loja de conveniência, se tem algum update, alguma outra ação que vocês exatamente estejam vislumbrando aí. Obrigado. Oi, Luiz. Obrigado aí. Boa tarde. Obrigado pela participação. Sempre perguntas importantes aí. Obrigado, Luiz. Com relação à primeira pergunta, realmente é sempre uma pergunta, ainda bem que vocês, no mercado, fez aí para a Petrobras, porque realmente é onde ela melhor deve ser respondida, né? Não tenha dúvida nenhuma, né? Quem está no processo de contínuo de venda aqui da participação da Petrobras aqui na BR, eu acho que é claro para todo mundo, né? A decisão já está tomada dentro do Conselho da Petrobras, né? Nós somos oficializados também sobre isso. É claro que a gente fica sempre em conexão. Então, hoje a decisão de quando vai começar o processo de venda da participação da Petrobras aqui na BR é uma decisão que está na mão da diretoria hoje, né, da Petrobras, já que o Conselho já delegou, já aprovou nesse sentido. E todo o entendimento que a gente tem que é um time de mercado. Então, já não é mais um se, é um quando, e é um quando curto, né? É um quando que não, né, se espera... já que foi a decisão já tomada, né, que não deveria, enfim, ter um timing para acontecer, e a questão é qual é o melhor momento de mercado. Acho que realmente está uma decisão aí na diretoria da Petrobras, que obviamente está fazendo o seu melhor dever fiduciário de diligência para entender isso, o que é melhor para a Petrobras nesse momento, né, ou nos momentos que ela decidir. Então, estamos aqui a postos. É claro que esse é um evento importante para a companhia, porque a gente vai acabar sendo envolvido aí como executivo na hora de fazer roadshow, né? Mas assim, estamos aqui alinhados e aguardando. Realmente é uma situação que a gente sabe de mercado.
eu já escutei de investidores, é um annoying overhang, né? Realmente é chato, né? Mas é uma condição dada nesse momento. Realmente é um mercado de muita volatilidade, né? Então também a Petrobras deve ter suas preocupações, entendo. Tem que achar o ponto ótimo dessa resultante aí. Realmente estamos aqui sempre alinhados, preparados, né? A nossa agenda de valor continua. A gente não deixa de fazer nenhum dos nossos projetos, né? Tudo que a gente discute com o Conselho, né? Sobre a nossa, trazer a BR para a visão de geração de valor. Continuamos aqui, mas realmente é um ponto importante aí de time aí que a gente também está aguardando. Eu entendo o teu comentário e o nosso comentário também nesse momento, mas eu não tenho nenhuma outra novidade nesse momento. Obviamente, assim que, né, tiver, a gente vai fazer todo o disclosure possível e imaginável ao mercado. Com relação à sua segunda pergunta, Luiz, eu acho era sempre importante, né, porque realmente a cada tempo que passa a gente começa a ter mais leitura, né, do que parece ser aí o novo desenho de refino, né, que vai, acho que, mudar o downstream do Brasil. Isso é importante, eu acho que tem oportunidade, a gente defende, acredita na tese que é um movimento importante de mudança, como toda mudança tem suas ameaças, mas tem oportunidades, eu gosto sempre de olhar as oportunidades. As oportunidades estão vindo de um mercado que tende a ser mais, vamos dizer assim, mais normal em termos de negociação. Um travamento no mercado de quem compra as energias, quem compra os combustíveis, como nós fazemos, né, que é a nossa vocação, né? Nós não temos, de novo, né, a BR não tem uma vocação natural de produção, né? Não é isso que a gente faz, de produção de energias. O que a gente entende que faz muito bem, o que tenta fazer o melhor possível, é comprar energias, né? Combustíveis, biocombustíveis. A gente faz isso também no mercado de gás, já começa a fazer uma expedição. Talvez outros mercados que a gente queira avançar também, na parte de energia elétrica. Então, comprar essas energias e fazer elas chegarem para a sociedade, para o cliente final, e tem um esforço físico para isso, você conhece tão bem quanto a gente. É por isso que a gente tem uma pegada de conveniência a fazer isso. É o que a gente sabe fazer. Eu acho que com o travamento que tem hoje no monopólio da Petrobras no refino, você tem algumas janelas de comercialização que são poucas, né, e é dada para todas. Talvez agora, num outro desenho de refino, a gente vai poder ter mais oportunidade de comercialização. As discussões dos players que parecem estar se concluindo aí, ou chegando ao final dos processos, pelo menos nessa fase, né, sabendo que a gente acredita que é um processo longo também ainda de efetivamente, né, de você ter, talvez está mais para o final de 2021 e 2022, ter de fato, né, a configuração, a oportunidade refletida em resultados, né, em números, né, em negociações, porque tem um processo longo a partir da definição de cada um, né, aí tem lá né, como fazer o ativo ir para o novo comprador, mas com certeza a gente tem negociações com todos a gente conversa bastante, né, a gente tenta ter entendimento na área comercial de que podem ser possíveis negociações com os potenciais novos compradores, né, com relação em geral, o papel que a BR tem para qualquer refinaria, né, sendo o principal cliente de qualquer refinaria, né. Então, a gente realmente tem aqui alguns avanços, sim, vamos ver como é que se move nesse sentido, e a gente está com certeza ativo, tanto na parte negocial, né, quanto também na parte de desenho logístico nosso, com relação à nossa melhor, né, decisão de compra de produtos, né, que as refinarias produzem, né. E com relação à tua terceira pergunta, estamos sim, né, eu acho que já é público, né, bem público, né, a nosso avanço do projeto de conveniência, tanto o nosso desenho de continuar, e a gente colocou isso até no release, com relação aos avanços que a gente faz na própria gestão atual, né, a gente trouxe dentro lá do grupo do Léo Burgos, né, a Natália Cid, uma pessoa bem conhecida de mercado de conveniência, gerenciando toda
essa área, né, reformando ela, repensando aí das melhores práticas de mercado, né, tanto no standalone basis, né, mas também estamos a discussões bastante avançadas, já começando a rever com o nosso conselho também, mas já bastante avançadas com a loja americana sobre uma potencial união de esforços aí nessa área de conveniência junto com a loja americana. Eu acho que temos aí sempre duas potências, né, como a BR e a loja americana, tem sempre desenhos que criam mais valor, né, e a gente está sempre buscando as melhores eficiências. Então, acho que a gente estamos mais próximos do que estávamos, com certeza, no segundo TRI, de chegar aí a uma conclusão que a gente possa mostrar para o mercado as conclusões dessa nossa potencial parceria. Ficou claro. Obrigado. Obrigado. A nossa próxima pergunta vem de Vicente Falanga, do Bradesco BBI. Rafa Natal, boa tarde, mais uma vez parabéns por tudo que tem sido entregue. Eu vou começar com duas aqui. A gente tem escutado, né, que as distribuidoras pequenas elas já não estão comprando serviços, né? Como que vocês acham que vai ser o law enforcement disso? E como que as distribuidoras maiores elas vão responder caso esse law enforcement acabe sendo fraco, né? Segunda pergunta, salvo engano, acho que na nova estrutura de TI de vocês, né, que por sinal foi muito bem implementada, visando manter as pessoas-chave da corporação, uma boa parte do salário anual, né, do top management seria paga no quarto TRI. Eu queria saber se isso vai passar mais forte pelos resultados do quarto trimestre, se sim, quanto que isso deveria impactar para o metro cúbico, ou se isso já foi provisionado nos trimestres anteriores. E uma terceira rápida, se me permitir, como é que vocês estão vendo o volume de mercado de aviação no quarto trimestre, que acabou sendo uma surpresa positiva para a gente, aí vocês acabaram entregando a verdade de 30 milhões, a gente esperava dar bem mais baixo que isso. Obrigado. Vicente, Rafa falando, obrigado aí pela participação. Deixa eu só garantir que a gente entendeu aqui, pegamos suas perguntas, ficou, do nosso lado aqui deu um problema no áudio. Só, primeira pergunta sobre o CBIS, né? A segunda, você poderia repetir, Vicente? Sobre o... Tá me ouvindo bem, Rafa? Estamos sim agora. Sobre o PAID, vocês, estrutura de PAID, vocês que, salvo engano, ela entra, né, para o top management, vocês acabam pagando uma parte boa do salário no quarto trimestre. Queria saber se isso vai impactar o quarto trimestre de forma mais significativa ou se isso já foi provisionado. E a terceira de volume de aviação no quarto trimestre, não sei se vocês ouviram. Como é que está andando isso, se está tri contra tri melhorando. Desculpa, Vicente, a última é sobre aviação, né? Isso, a de aviação, como é que estão os volumes no quarto trimestre? Tá bom. Eu vou pular a segunda, eu vou deixar para o André e tentar te falar sobre as duas, a primeira e a última, tá? Quanto ao mercado de CBIS, obrigado pela pergunta, porque realmente a gente, pelo que eu entendi, tem algumas dúvidas aí sobre isso, né? E talvez a gente tendo a chance aqui de falar com o mercado sobre isso, né? O Renova Bio é uma lei, né? Quer dizer, foi uma aprovação que a sociedade brasileira tomou ao validar enfim, né? Tendo a lei aprovada, com relação ao estímulo, né? De uso de biocombustíveis, de uma matriz de energia mais limpa, né? Então, eu acho que cabe primeiro entendimento que é um cumprimento de lei nesse momento, né? Então não tem, é claro que a forma de fazer a lei acontecer, a organização desse mercado, as metas definidas, né, com relação à descarbonização, o acordo que o Brasil faz internacionalmente sobre isso aí está a cargo, super bem gerenciado pelo MME, né, através também do
e isso é um assunto de CNPE, que envolve outros ministérios, e a INP com sua função aqui no setor. Então, eu acho que tem um entendimento aqui a partir de uma lei aprovada para o Brasil, né? Então, a gente precisa ter isso sempre em mente, e atrás disso, tem aí definições muito claras que no desenho dessa lei e aí é uma questão que a sociedade, através da aprovação da lei, consciente ou não, tomou, com relação a que o preço do combustível fóssil, ele tem que ser mais caro através desse mecanismo do CBIO do que o biocombustível, de tal forma que se estimule, né, a forma que essa lei entendeu, né, que você estimule o uso de biocombustíveis, né? Onde eu quero chegar é que realmente todo o desenho do programa ele foi feito dentro de um conceito que, né, você tem CBIOs, quem produz biocombustíveis tem o direito de emiti-los, as distribuidoras são sempre os adquirentes, porque o nosso papel está no meio da cadeia, nós compramos as energias e entregamos para a sociedade. Se colocou elementos de obrigatoriedade aqui da compra, tem as formas de fazer isso, né? Tem que ter teto, nesse CBIO não tem, mas é o elemento, mas com certeza, né, no final do dia, os preços dos combustíveis fósseis têm que estar impactados, né, aumentados no desenho original do plano, né, sobre o custo desse CBIO, né? Então, nós como atuantes nesse mercado, sendo a parte obrigada, nós temos que comprar os CBIOs e direcionalmente vai ser passado, né, deveria, entendimento da sociedade, que o preço do combustível deveria estar mais caro, compensando esse custo que a sociedade disse que deveríamos ter, de tal forma que você cria um viés de que o preço do biocombustível fique marginalmente mais barato que o combustível fóssil. Então, onde eu quero chegar é que a definição que esse custo é um pass-through, não tenha dúvida, tá? Então, ele tem que ser um pass-through, senão o próprio desenho da lei não funciona. E é isso que... Agora, é um mercado que acho que está se iniciando agora, e é por isso que tem dinâmicas aqui de como ele está organizado. Ele está muito bem estruturado, ele é muito bem pensado, tem participações, dinâmicas de controle, que é importante, né? Quais são as usinas que se tornam credenciadas, como é que a ANP faz esse processo, como é que isso é regulado dentro da B3, transparência que a gente está cobrando para que tenha cada vez mais, né, de quem compra e quem vende, né, como é que esses CBIOs são ofertados, né, isso é tudo que é importante que o mercado está se iniciando agora. E o que a gente viu recentemente foi algumas dinâmicas aí por causa, né, da passagem de 2020 para 2021, prazo curto, as metas, obviamente você acaba criando oportunidades aí de arbitragem, né? Acho que distorce um plano que tem que ser um programa que tem que ser um programa de longo prazo, né? Então, e aí, se você olhar, você é uma pergunta que você fez, distribuidoras que não estão comprando, não vão cumprir as suas metas, né? Essa é uma dinâmica de ilegalidade, né? Então, esse setor, há 30 anos, a gente já viu outras formas de ilegalidade no setor, né? Eu acho que não é o caso agora, é um caso muito, as mesmas, até o meu menor entendimento, as distribuidoras menores estão sim, sabendo, com mesmo assim, visão do programa, que sabem que é lei, que querem cumprir suas metas, mas as distorções de curto prazo, né, também podem gerar pressões. Se o preço sobe muito rápido do CBI, você tem uma meta para cumprir, por menor que seja, num espaço muito curto, você pode não ter o caixa para fazê-lo. Se na BR sente, né, as flutuações de caixa por causa disso, né, você imagina uma distribuidora menor. Então, acho que não é uma questão aqui, não nos parece ser nesse momento, uma questão das distribuidoras menores, né, outras distribuidoras, ou distribuidoras em geral, mesmo as grandes, que ninguém queira, obviamente, cumprir a lei. Está todo mundo sabendo que a lei tem que ser cumprida. A forma de a gente seguir isso, que não causem distorções no mercado, é que é importante, né? Você não acaba causando flutuações que são desnecessárias ao próprio programa. Não interessa a sociedade brasileira, no nosso melhor entendimento, nem distorções que não façam a lei acontecer, mas também que coloquem
qualquer distribuidora em uma pressão muito grande. Eu acho que, agora, a gente está vivendo um início de programa. Eu acho que esse que é o ponto. Então, o desenho que esse custo é um pass-through para os combustíveis, a gente entende que é assim que a lei foi aprovada, é assim que a ANP está até defendendo algumas questões. A questão de que a passagem de um ano, para 2020, as discussões das metas para 2021, você vai ter um fluir do sistema, porque o sistema entrou esse ano, não estava disponível, agora estão sendo ofertados, quer dizer, são produzidos os CBIs, mas nós que compramos, a gente não vê a mesma velocidade da emissão dos CBIs com a oferta de CBIs na B3. Então, a maior distribuidora do Brasil, como a BR, vê isso, uma distribuidora menor, a gente pode imaginar a pressão que pode estar existindo, sim, né? Então, eu acho que não é uma questão aqui de ser uma coisa perene, de não cumprir ou cumprir. Eu acho que é uma forma muito de o mercado todo se alinhar novamente no entendimento que a lei tem que ser seguida, né? Então, até que ela seja modificada, mas acho que isso é uma decisão que a sociedade já tomou. Eu acho que aqui é um processo de transição e estamos todo mundo trabalhando junto aqui das melhores formas possíveis. É claro que já tem as assimetrias jurídicas, né? Então você viu, isso é público, né? Tá em discussão em mídia, né? O Brasilcom entrou com liminares aí tentando buscar os seus direitos, que a gente entende legítimos, sim. Acho que é um conceito. Acho que a MMA e a ANP estão sensíveis a isso, estão tentando buscar uma solução conjunta. Distribuidoras como a BR têm que se posicionar com relação a isso, porque também a gente não pode viver uma simetria, né, de você ter uma parte dos distribuidores com um tipo de situação jurídica e as distribuidoras maiores com outra, né? Então, temos que achar uma solução de mercado, que estamos aí no meio dessa discussão intensa nesses dias aí do que são os próximos passos corretos da vida. A outra pergunta sobre a aviação, eu acho que sim, a gente vê sim uma melhora nos volumes, ainda continua a ver. Eu acho que no caso tem situações de mercado, né, situações competitivas também, mas para a BR eu acho que é um bom sinal, sim, a gente imaginar no teu modelo aí, Vicente, o que pode acontecer na aviação no quarto tri, tá? A gente continua vendo aí os volumes retornando, é claro que ainda estamos aí abaixo do nível de pré-crise, mas tem uma derivada positiva importante sim, no quarto tri ainda em andamento, tá? Passar para o André, a sua pergunta das provisões, né, de salário. Tudo bem, Vicente, obrigado pela pergunta. Cara, tem duas coisas importantes com relação a provisões, né, e relacionadas a essa questão de salário, né, de compensation. Só para resgatar, lá atrás, quando a gente fez o plano de transformação organizacional, uma parcela importante que a gente usou, né, dentro do plano de transformação era aquele que a gente chamou de bônus diferido, né, que era uma remuneração ou um compensation que ele estava muito associado às variações, né, ou reajustamento aqui de compensation a níveis de mercado, né? A gente fez lá todos os benchmarks e buscou as referências, e dentro dessa transformação a gente entendeu naquele momento muito importante fazer um bônus de transição da realidade anterior para novo patamar de compensation, né, das várias posições. Esse valor, ele foi feito de duas formas, quer dizer, tinha um pedaço desse bônus que ele era granted, né, na origem, ou seja, lá em janeiro, fevereiro desse ano, e esse foi todo ele provisionado já no quarto tri, no resultado do quarto tri do ano passado, então isso já foi, tá? E o restante que sobrou desse bônus, ele vem sendo já provisionado um quarto por trimestre. Então, ele, já respondendo em parte a tua pergunta, ele está, de fato, diferido e linear dentro do ano. Então, não há que se esperar, por conta desse bônus, alguma concentração atípica no quarto tri. E tem um outro pedaço, que aí sim é um valor importante também do que a gente implementou na companhia com relação à compensation, que é tornar os compensations variáveis mais relevantes dentro do compensation total, né? Lembrando lá que no passado
a referência era mais ou menos 85-15, né? Era 15% só de todos os compensations era variável, né? Às vezes, em alguns casos, 10%. Então, era muito fixa a remuneração como um todo. E isso mudou bastante de patamar e passou a ter uma parcela relevante que é esse instrumento de incentivo de curto prazo, que é um bônus cash-based, né? A gente também introduziu para as lideranças o programa de stock option, né, para também criar essa vertente de alinhamento aí com o acionista no prazo longo, mas criou esse instrumento de curto prazo de forma mais relevante. Esse instrumento a gente também já fez provisão e ela caiu nesse trimestre aqui, já 3/4 da provisão, em cima do que a gente assumiu até aqui de probabilidade maior de atingimento de metas, né? Óbvio que isso é uma provisão, como toda boa provisão, ela pode ser um pouco ajustada para cima ou para baixo, a depender do que acontecerá de hoje até o final do ano com relação ao atingimento das próprias metas. Quer dizer, esse número, o tamanho desse bônus, ele vai variar de uma forma que a gente não consegue prever com total precisão no momento. Então, no nosso melhor entendimento, a gente já fez aqui 3/4 do que seria essa provisão de incentivo de curto prazo, no nível vamos dizer, de atingimento que a gente entendeu provável. Se a gente, de agora até o final do ano, variar esse atingimento, obviamente pode ter algum ajuste para cima ou para baixo no tamanho dessa provisão. Mas esse é então, assim, eu não esperaria grandes movimentos, porque, no geral, ele já vem proporcionalizado e linearizado no tempo, tá bom? Perfeito, Rafa e Natal. Muito claro, parabéns mais uma vez. Próxima pergunta vem de Tiago Duarte, de BTG Pactual. Bom dia a todos, bom dia Rafa, bom dia Natal. Eu queria tocar em 3 pontos. O primeiro é com relação às 10 medidas, né? Vocês fizeram uma certa mudança aí até na nomenclatura das medidas e inclusive vocês não estão mais citando lá os ganhos de logística, gestão de pessoal, se não me engano eram de 650 milhões mais ou menos. Aí eu queria ouvir de vocês se isso implica, de certa forma vocês já discutiram um pouco hoje isso, mas se isso implica que esses ganhos, esses quick wins já mensurados, eles já estão, de certa forma, plenamente capturados, e aí, obviamente, seria daqui para frente mais a discussão em relação a ganho de margem bruta, etc. Então, eu queria que vocês puderem falar um pouquinho das 10 medidas e como quantificar os ganhos futuros que vocês, porventura, já tenham, seria interessante. A segunda pergunta sobre adição de postos na base, vocês anunciaram aí 83 postos no TRI, que é bastante, né, pelo menos para o padrão histórico recente. Aí eu queria que vocês puderem discorrer um pouquinho das circunstâncias desses 83 postos, se isso é ativação de posto que vocês tinham contratado lá atrás, eu lembro que teve toda a história envolvendo a Rede Duque, ou se é algo específico associado a esse cenário atual de pandemia e eventualmente alguma oportunidade que surgiu principalmente no universo de bandeira branca. E a terceira pergunta, dentro ali da divisão de B2B, eu queria, se vocês pudessem, se a gente fosse olhar, quebrar essa divisão novamente entre aquilo que vocês antigamente chamavam de grandes consumidores e mercados especiais, se vocês conseguem dizer para a gente um pouco como é que ficaria, mais ou menos, se existe um grande desvio em relação às margens que essas duas subdivisões faziam, por exemplo, há um ano atrás, só para entender um pouco a margem da parte de B2B. Obrigado. Oi, Tiago, boa tarde. Rafa falando, obrigado aí pela participação, interesse. Eu vou deixar a última pergunta para o André. Deixa eu endereçar as tuas 2 primeiras, tá? Com relação a essa releitura, né, que a gente fez junto com o nosso conselho, você vê que no final a gente é uma releitura importante, principalmente considerando, né, quase uma ratificação, potencial retificação, principalmente considerando as novas, o que a gente já consegue visualizar, novos hábitos, posicionamentos, né, em função da crise. Mas tem uma palavrinha que é muito importante, que é o customer centricity, né? Realmente, eu acho que, eu gosto de falar sempre, né, tudo que acho que a crise tem nos ensinado, ou melhor, lembrado, né, que tudo que a gente faz, né, como ser humano tem que ser para o bem da própria humanidade, né? Então, quando a gente
coloca isso no mundo dos negócios, realmente que a gente faça a diferença para quem a gente serve, né, que são os nossos clientes, né? Então, e aí tem uma leitura importante, que a gente sempre fala muito sobre isso, né? Eu tento ter essa visão do cliente, né? Tanto, muito mais para o varejo, mas que vale também para o B2B, né? Então, talvez acho que seja o ponto mais, assim, diferente, né, do que como a gente esquadrinhou as 10 iniciativas inicialmente, né? Agora, como a gente está tentando reformatá-las, né? Conceitualmente estão todos os elementos de todos os projetos anteriores estão englobados aqui. Talvez essa questão da visão de customer centricity para o B2B é que a gente talvez teve que dar um foco maior do que a gente estava dando anteriormente nas 10 iniciativas. É claro que também que nesse exercício a gente aproveita e faz também, né, ou tenta fazer melhor, com mais afinco, com mais suporte, com mais discussão com o nosso conselho sobre as melhores articulações e as nossas ambições, né, e desejos com relação a cada uma daqueles posicionamentos, né? Como é que é um customer centricity, né, na área do B2B2C, né? Como é que a gente reforça essa criação de valor do B2B? Como é que a gente continua o nosso objetivo aí, indo na tua pergunta específica, com relação a otimizar o nosso nível de despesa, operar de forma eficiente, que esse valor a gente traduz para os nossos clientes, né, numa maneira que a gente tenha uma operação mais eficiente, mais enxuta, mais tranquila, que crie valor para todos, né? E é claro que os elementos de trade, de comercialização, de a gente fazer a nossa entrega física, né, o nosso exercício logístico, ele está tão embedded em todos os projetos da forma que a gente está reescrevendo hoje. O disclosure aí numérico é um pouco, eu deixo também o André comentar alguma coisa sobre isso, mas realmente muita coisa a gente avançou, a gente, né, tem bastante avanços aí na parte de contratação de transportadoras, com certeza, isso já está muito, muito dentro, mas tem coisas um pouquinho mais estratégicas que a gente está vendo na área de logística e trading, por exemplo, que quantificar agora quer dizer, a gente está quantificando, mas o disclosure agora a gente prefere trazer na medida em que a gente consegue ter visualizações grandes dos potenciais valores que a gente está falando. Com certeza a gente está olhando uma ambição, uma visão coerente com o tamanho da BR e da sua vocação, né? Então, a gente traz aí alguns elementos importantes na área de logística, trade e comercialização. É por isso que o projeto está sendo repensado e a gente estudado um pouco mais. E aí, no momento certo, a gente vai dar o discurso um pouco mais numérico. Eu deixo também para o André fazer algum outro comentário, tá? E com relação à gestão de despesa, eu acho que, como eu falei antes, a gente também já tem, né, um projeto, uma visão nova, estamos trazendo aí uma releitura do nosso projeto de OBZ, a forma correta de implementação, de melhora, de melhorar a nossa implementação, de olhar oportunidades. Eu acho que tem que cair no chavão de despesa que nem cortar unha, tem que ser sempre, mas fato é que tem sim a gente comparações aí com benchmarks do mercado que a gente possa sempre evoluir, dado aí um primeiro movimento que a gente fez que não foi pequeno, não tenha dúvida, né? A gente fez um movimento grande, porque a rentabilidade nossa limpa, né, clean, recorrente, reflete muito disso, mas tem sim um exercício ainda que na perenidade dá muito valor também para a gente, né? Então a gente continua a buscar isso insistentemente, né? Está aí de forma estruturada também, é por isso que está assim redesenhado. Com relação à adição de postos, é só lembrar um pouquinho, eu acho que a principal coisa desse trimestre é a questão que a gente viveu no segundo trimestre, não diria uma anomalia, mas assim, uma situação diferente, né? Na medida em que a gente estava com uma restrição até do nosso executivo de venda, né, de locomoção, de ter lá o revendedor também no posto, né? Então, tem um exercício aí do segundo trimestre que está em função da crise, que o nosso setor, como você conhece, né, na área de postos, ele é um setor que a gente precisa de cuidado pessoal, né? A gente precisa, a relação, dificilmente negociações são fechadas, primeiro no nosso caso foram fechadas com videoconferência, né? A gente precisa ter lá, o revendedor requer isso, nosso atendimento local, e no segundo trimestre isso foi muito prejudicado, né? Quando a gente olhou, espremendo tudo por causa raiz, né, que a gente verificou no segundo trimestre, o nosso baixo embandeiramento, foi, né, praticamente nenhum, foi a gente voltar agora para, né, com todos os cuidados, todas as proteções, garantindo todas as estatísticas de quais cidades a gente podia já se locomover, outras não.
mas a gente voltar aí a fazer o exercício pessoal de negociação, né? Então, eu acho que é mais um fruto do esforço do nosso planejamento, né, de conversão, de novos embandeiramentos, que tem um esforço, assim, diminuído no segundo TRI e a gente, vamos dizer assim, tentando compensar e correndo atrás durante o terceiro TRI e o quarto agora em curso também, tá? Então a gente está fazendo um esforço grande aí, porque, de novo, né, enquanto a nossa agenda de valor caminha, né, então os elementos que a gente traz com a nova imagem do posto da marca Petrobras, a gente traz os elementos aqui com o nosso projeto, nosso projeto AME lá com o americano, que a gente traz, né, um elemento aí de pagamento eletrônico, seguro, com cashback, com um baixo valor de custo de adquirente. A gente tenta trazer produtos com o nosso sourcing mais otimizado, uma compra melhor, mais efetiva de etanol. Tudo isso a gente entende que está atraindo, né? A gente consegue sim ter elementos para atrair os postos de outras bandeiras, em especial aqueles que não têm tanta estrutura, né? Que a gente chama de bandeira branca, porque a gente está tentando trazer uma agenda de valor muito forte, tá? E tem que ser consistente, tem que ser perene. A gente sabe disso, a gente está visualizando isso com a nossa estratégia, né, de longo prazo, mas é o esforço que a gente tem sempre feito, tá? Passando aqui para o André para complementar, tá, Thiago? Obrigado de novo. Oi, Thiago, obrigado aí, cara, pelas perguntas. Então, só complementando já na primeira pergunta que o Rafa já explorou bastante, só para, de fato, aquelas iniciativas todas de despesa, né, e aí tinha pelo menos 3 frentes, né, se a gente falar de despesas ali na seara do SG&A, que era aquele bloco todo de pessoal, o bloco de frete e o bloco de todo o resto mais, né, de todas as demais despesas. A gente atuou bastante nas 3, como a gente já explorou bastante aqui em outros calls. E aí, sim, é verdade que a captura na ponta, e aí eu não estou falando da média do ano, mas na ponta, a gente pode sim dizer que assim, já atingiu aquele patamar de corte, pelo menos das parcelas que a gente deu o disclosure aqui, né? Os 650, os 150, a gente sim já implementou, eu diria quase que 100% das coisas para chegar nesses níveis, tá? E tem todo o esforço que também foi feito em despesas gerais, que também deu uma contribuição bastante grande. E aí, quando eu diria que, para fins da tua projeção, etc., talvez seja mais razoável olhar para o terceiro TRI como mais parecido com o que deveria ser o recorrente, aí pegando o mesmo chavão aqui que o Rafa usou, que é que nem unha, né? Então, assim, não dá para dizer qual que é o custo recorrente, porque ele está sempre querendo crescer, né? E aí é nosso papel justamente buscar eficiências e outras formas de otimizar que esteja sempre mantendo ele ali sob controle. Acho que o terceiro TRI foi uma evidência disso, né? A gente fez uma contingência bastante forte no 2T em relação ao 1T, tinha um corte grande, embora mitigado em parte por efeitos não recorrentes naquele TRI, que agora não estão mais presentes. Então agora a gente começa de fato a ter um resultado mais, vamos dizer, mais limpo e em que a gente consegue ver de maneira mais clara, né? Com menos ajustes a fazer, qual que é o nível de eficiência que se ganhou em relação a referências anteriores, como, por exemplo, o ano fechado de 19 ou mesmo o primeiro TRI desse ano. Então, a gente vem num crescente de grande eficiência, e aí eu acho que é possível a gente te dizer, inclusive, o seguinte, que em relação, inclusive, ao que a gente havia planejado para o ano, o nosso nível de despesa rodou um bocado abaixo. A gente conseguiu, de fato, fazer uma redução mais, que foi além daquilo que a gente tinha previsto. Obviamente, tem uma questão, obviamente, da crise, mas que a gente foi além e boa parte disso provavelmente vai ser recorrente. A gente, então, acha que esse nível do terceiro TRI deveria ser mais uma melhor proxy do que deveria ser o nosso custo daqui para frente, give or take sempre, né? Sempre com ajuste para lá e para cá, mas mais parecido do que a média, por exemplo, do ano até aqui. E aí, falando um pouco da tua última pergunta, né, a gente mudou a segmentação e mudou porque mudou, de fato, toda a forma como a gente gere o negócio, né? Quer dizer, de fato, agora
os recursos são compartilhados, né? O mesmo vendedor, o mesmo executivo que vende os produtos especiais é o mesmo que vende diesel, que vende óleo de combustível. Então, a nossa forma de segmentar resultados, de acompanhar o negócio, ela mudou. Então, a gente não faz mais exatamente aquela quebra. A gente não tem mais um rateio de custo para tentar entender qual que é o EBITDA de cada produto. Não é assim que a gente está vendo. Mas, só para te dar alguma ideia mais geral, quer dizer, as margens brutas, quando a gente olha, pelo menos na comparação trimestral, as margens brutas de diesel, óleo combustível, que eram produtos tipicamente relatados, né, reportados naquele segmento de grandes consumidores antigo, ela subiu e subiu bastante. Obviamente tem um efeito que tinha muito efeito estoque para baixo no outro TRI, agora tem um ligeiro para cima neste. Então, você tem uma expansão importante de margem com um ganho de volume muito grande por conta do retorno da demanda, né? Enquanto que, por exemplo, no COC, que é um dos principais produtos dos segmentos especiais, você tem sim algum aumento aqui importante de volume, até por maior disponibilidade, a gente também fez importação, mas ele tem, por outro lado, uma compensação do lado da margem. A margem contábil, a margem bruta contábil do COC, por exemplo, ela se reduziu em função dos movimentos do preço do carvão, etc., de maneira que eu diria que assim, o efeito líquido talvez ainda seja ligeiramente positivo no que a gente tentaria ver de proxy do que seria aquele antigo segmento especiais, mas ele seguramente tem menos contribuição na variação trimestral do que teria tido aquele segmento de grandes consumidores se a gente ainda tivesse ele. Agora, de novo, isso eu estou fazendo aqui proxies em cima de margem bruta. A gente, de fato, não faz mais um detalhamento ou um rateio de despesas que permita a gente fazer aqui afirmações sobre o EBITDA individual daqueles segmentos, porque eles não existem mais, tá? Mas só para te deixar aqui te dar um pouco da dinâmica aqui, pelo menos no nível da margem bruta. Excelente, André, ajudou bastante e obrigado, Rafa, também pelos esclarecimentos. A próxima pergunta vem de Fernanda Cunha, de Citibank. Boa tarde, Rafa. Boa tarde, André. Parabéns pelo resultado. Minha primeira pergunta é com relação à visão de vocês para a rede de postos, tá? Quando a gente olha o volume médio por posto que vocês apresentaram nesse TRI, ele parece aí em níveis bem altos quando a gente olha o seu histórico. Então, eu queria entender de vocês se agora a estratégia de crescimento seria fazer uma expansão mais acelerada de postos, ou se vocês ainda acham que tem espaço para aumentar o throughput, né, por posto. Tá? E olhando aí para o lado do CAPEX, né, e barra, né, a bonificação paga, e quando a gente olha, né, os primeiros 9 meses, e de uma forma bem simplista, né, a gente vê lá o quanto você colocou no caixa versus o número de abertura de novos postos, me parece que nesses primeiros 9 meses aumentou muito. E aí eu só queria entender um pouco essa dinâmica, se está tendo alguma, enfim, né, uma concorrência mais forte no mercado, ou se realmente, enfim, vocês... é algo pontual que a gente não deveria colocar isso para frente, só para entender como é que, né, se está dando o custo de embandeirar esse ano versus, né, o que vocês apresentavam aí no passado. E por último, se me permitem, vocês falam aí sobre as iniciativas de novas fontes de energia. Tem algo que você possa dividir com a gente, né, dar algum update nessas parcerias de gás natural e de GNL? Obrigada. Oi, Fernando. Rafa falando. Obrigado. Boa tarde. Obrigado pela participação. Obrigado pelas perguntas. Muito boas, tá? Fernando, com relação a sua pergunta sobre a rede de postos, eu acho que vale tempo que eu brinco não, né? Dentro da gestão, fala bem seriamente que é uma coisa na nossa cultura para escolher usar a palavra ou, né, o termo ou e usar o e, né? A gente quer o e sempre, né? A gente quer o maior volume com o máximo de margem. A gente, aqui na rede de postos, sim, a gente entende que tem que buscar um e, né? Uma boa rede, um tamanho, um e com um bom volume médio mensal, né? Então,
acho que essa é a visão, tá? Buscar um erro realmente e eu vou fazer minhas as palavras aqui do Flávio, nosso diretor de ele sempre fala, né, sempre brinca que como se existisse uma outra BR dentro da BR às vezes, né, porque a gente, ao longo da nossa história e da nossa gestão, talvez, e hoje a gente está cada vez mais usando ferramental e até a própria desdobramento das metas, né, de estimular, né, vamos botar assim, os nossos executivos de venda a buscar o potencial de cada posto, né? Então isso é importante, né? Quer dizer, não dá para ter um posto que tem potencial, né, de venda de 600 mililitros, né, 700 mililitros por mês, está vendendo 200, né? Então, por que está acontecendo? Entender isso, tem que ir lá para entender, né? Ele realmente não está vendendo outra coisa, o que está acontecendo, e se não está conseguindo realmente vender, quais são as ferramentas que a gente, né, que a BR pode entregar com uma imagem bacana, com um meio de pagamento legal, com uma loja de conveniência que atraia. Então, como a gente pode ajudar ele a entender o seu mercado e poder ele decidir a sua melhor decisão de um preço de bomba. Eu acho que é isso que está faltando, é isso que a gente está buscando, tá? Então, a nossa visão é muito clara nesse sentido e otimizar isso tudo, né? A gente precisa, no modelo de gestão estruturado, compacto, né? A gente poder colocar as metas adequadas e que se estimule tanto a gente trazer essa, de novo, né? Meio repetitivo aqui, trazer uma proposta de valor que, principalmente para um posto, para um revendedor hoje, que no seu melhor entendimento, né, sem razão, sem ideia de juízo aqui, que ele fez uma decisão de não, por exemplo, seguir com sua própria marca ou ter uma outra bandeira, a gente poder mostrar para esse revendedor que a gente sim tem valor e que é bacana para ele, vai, né, ganhar mais a ter a nossa bandeira, né? Então, essa é a conversão que eu acho mais eficiente nesse momento com relação a trazer novos postos. E dentro da própria rede existe um esforço estruturado de a gente colocar um modelo de gestão estruturado, com metas adequadas, com acompanhamento com a metodologia do DCA, né, de a gente poder cobrar disso e ver quais são as causas raízes de cada situação, em cada região, em cada posto, como é que a gente consegue maximizar a rentabilidade do nosso revendedor e a nossa, né, junto com eles, né? Então, e qual é o volume efetivo, o que a gente está falando, o que a gente pode melhorar, mas também como é que a gente pode ajudar o revendedor. Então, essa eu acho que seria a visão que a gente está trazendo e um bom exemplo, que é um exemplo mais... por exemplo, a gente traz uma pacote de valor com a aliança que a gente fez, o projeto que a gente tem hoje lá com a B2W, loja americana para a AME, que é um pacote de valor que um revendedor sozinho talvez não conseguisse, né? Provavelmente não, né? Então, não de forma estruturada, não com desenho específico, a jornada que a gente está tentando criar tanto para o revendedor na hora que oferece, deve oferecer o AME para o cliente final, para o consumidor, uma jornada que tem que ser trabalhada, ela não é trivial, né? Então, a gente tenta trazer de valor aí nesse sentido, né? Eu acho que seria essa visão aí que eu poderia te contribuir aqui para a tua pergunta. Com relação à tua pergunta sobre custo de embandeiramento, né, não temos nenhuma leitura não que o custo de embandeiramento, né, o real por metro cúbico que a gente embandeira em relação a momentos anteriores tem aumentado não. Você pode estar vendo aí com certeza do fluxo aí da tua conta, deve ser, com certeza, essas distorções que estão um pouco ligadas àquilo que a gente viveu com a crise, né? O quanto a gente consegue ter um carry-over sempre de um ano para outro, né? De negócio que você estava fechando no final do ano passado e tem que concretizar agora, e tem os negócios que a gente também não conseguiu efetivar a renovação, detalhes contratuais, burocráticos, que com o segundo TRI, por causa da crise, também foi muito prejudicado com cada mobilidade, que agora no terceiro a gente começa a compensar, né, então agilizar, então deve ter flutuações, entendo eu, né, com esses movimentos de caixa, porque os documentos, aquilo que a gente já estava negociado, mas precisou nas nossas renovações, né,
normais, né, ela deve ter se intensificado no terceiro trimestre. Deixa o André comentar também um pouquinho aqui nessa parte, tá? Para pegar alguma coisa numérica que eu talvez tenha seguido com você. Com relação às novas energias, é público, né? Então, assim, a gente tem nossa parceria com... O mercado de gás é um mercado que, dentro da nossa vocação de entregar energias que a sociedade decide usar, né? A sociedade brasileira decide usar, dentro do nosso perímetro de competência, eu acho que a BR tem sim um perímetro de competência interessante para buscar no mercado de gás também, na abertura de gás. Também quando a gente fala um varejo, um small scale, quando você fala a nossa própria revenda, quando você fala os nossos clientes industriais, transportadores, TR médios, pequenos, né, etários grandes, né, e lembrar que o gás, o GNL é um modal de gás, né, é o gás chegando onde um duto não chega, né. Então, acho que tem aí um espaço que a BR, sim, cada vez mais, né, com o time lá do Marcelo, que a gente tenta entender melhor esse mercado, do que vai acontecer também, a firmeza da regulação que vê, porque acho que tem uma vocação que a BR tem, sim, para pensar sobre ela, né? A gente também tem nossa participação lá com o governo do Estado do Espírito Santo na S-Gás, né? Também lá nós somos o distribuidor, né, junto com o Estado, né? O Estado é o controlador da empresa. Então, assim, ele está, possivelmente, o Estado também é público, ele vai buscar aí a privatização, né, vender o controle, a gente vai estar envolvido aí na melhor forma possível com as nossas decisões também a vir, né? E no caso do genérico, uma parceria que é pública com a Gola, né, a gente tem esse evento, um evento que é público também, né, com relação a issues, a preocupações de compliance nesse momento, né, por envolvimento aí de compliance do ACO da empresa. A gente está buscando aí todas as informações, a Gola é muito parceira também, né, ela tem as situações lá também com a empresa. Tentar o máximo de dados aí para como a gente pode avançar nesse projeto, que ele agora deu uma segurada por causa desse evento de compliance que a gente está tentando ter todas as informações melhores possíveis. O fato é que o mercado de gás, de novo, né, a BR tem sim um desejo, um entendimento dentro da sua vocação, da aspiração de que a gente já torne esse mercado sim no nosso escopo de competência, e o GNL é um bom caminho. E nosso melhor entendimento até agora, a gente tinha, né, temos aí a parceria que pode até evoluir eventualmente numa JV com a Gola, como a gente já estava desenhando, e temos que ter todo cuidado, obviamente, pela reputação e pelo nosso dever fiduciário, pela nossa transparência com nossos investidores, com relação a esse evento de compliance que envolveu o ACO da Gola, que a gente está tentando ter o máximo de informação possível sobre isso agora, para poder tomar as melhores decisões futuras, sabendo que o mercado é um mercado que realmente interessa para a BR também. E na parte de novas energias, a gente também está olhando com bastante carinho, né, o projeto de comercializadora de energia, né, de energia elétrica, que estamos aí em negociações, discussões, que acho que também podemos ter aí algumas novidades, possivelmente antes do fim do ano. Não, e só, Fernando, passa aqui para o André, desculpa, Fernando. Só para complementar, só na tua segunda pergunta com relação à evolução do efeito caixa versus o efeito amortização de bonificação antecipada, né? Tem uma questão aqui que então, de fato, o que o Rafa falou, né? Acho que já ficou claro que não estamos vendo nenhuma variação relevante no custo de fazer, né? No custo de embandeirar. De fato, tem um efeito aqui só da pandemia, quer dizer, durante a pandemia foi mais difícil de fechar os negócios, até por uma questão física, né, de encontrar o revendedor, de fazer as negociações, de ir ao cartório, que estavam todos fechados para fazer registro de hipoteca, todo o trâmite que está envolvido no processo de bandeiramento, ele naturalmente fica prejudicado durante o que a gente viveu aí durante o primeiro e segundo TRI, né, então isso explica o efeito caixa, quer dizer, se esperaria de fato que você visse um número menor caixa em antecipações este ano, nos 9 meses, quando você compara isso com o que foi 2019, que por outro lado foi um número bastante forte até. Por outro lado, a amortização crescer seria natural, porque ela é mais função do passado do que aconteceu este ano, né? Ou seja, a amortização ela é justamente um reflexo dos embandeiramentos que a gente fez no passado, inclusive em 2019,
e que são amortizados no horizonte do contrato, né, a respeito de volumetrias ou outros fatores. Então, se esperaria, ou seja, os movimentos eles estão conversando bastante bem com a realidade. Ou seja, de fato, efeito caixa em novos embandeiramentos ao longo de 20 foi menor, por conta muito da pandemia, mas o efeito contábil da amortização do estoque de amortizações acumuladas, ou de antecipações acumuladas, esse efeito ele deveria sim subir na comparação year over year, né? Então era só esse ponto que eu queria deixar aí claro para você. Ótimo, gente. Obrigada. A próxima pergunta vem de André Rachem, de Itaú. Obrigado, pessoal, por pegar minha pergunta. Eu tenho só uma, em relação ao CBIO. Eu entendo que o programa foi implementado na última semana do trimestre, então não teria tempo para ter refletido nenhum tipo de receita disso, e que a ideia do programa é que seja um pass-through, ou seja, que o combustível vai ficar mais caro. Olhando os dados de revenda hoje, se a Sellout que a ANP disponibiliza, a gente não está vendo esse pass-through acontecendo. Então, vocês poderiam comentar um pouquinho como vocês imaginam essa dinâmica agora para o quarto trimestre, como vocês estão vendo o ambiente para fazer o repasse desse custo? Você imagina que a distribuidora talvez tenha que absorver um pouco desse custo dos serviços, ou se de fato vai ser tudo traduzido para o preço do combustível? Obrigado. Oi, André, Rafa falando. Obrigado aí, boa tarde, obrigado pela participação. André, de novo, né? Eu acho que são dinâmicas. Primeiro, tem uma dinâmica com CBIOS, que é um mercado que se inicia, é uma estrutura que a gente, né, todos devem estar começando a entender, fazer conta. Eu acho tem uma maturidade aí que acho que tem que acontecer, né? Ela vai acontecer por definição no normal desenrolar do processo, vamos botar assim. Um pouco do que você está vendo é verdade, no sentido que tem muitas dúvidas, né, com relação, você vê, liminares, as metas, as passagens do ano, uma subida de preço, CBIO no final, no seu início, lembro, as primeiras negociações foram a R$20, chegou a bater quase 70, hoje voltou para 50. Então, assim, tem um aprendizado aí de todo mundo. E você imagina nessa flutuação, nessa insegurança toda, né, dos agentes todos que estão no mercado, você falar de qual o preço correto na ponta do que você vende de combustível, né? Então, eu acho que eu acho que vai ter uma acomodação aí enquanto a gente tiver segurança do que é o processo natural. Eu acho que ainda piora o fato de que realmente, como você bem comentou, ele de fato é um mercado que começou na última semana de setembro, né, com praticamente 2 meses, um pouco mais de 2 meses agora para, né, se alguém, né, buscar suas metas. Eu acho que isso prejudica muito, porque é um programa que tem que ser diluído num ano, né, um período grande, né, se fala de metas, e aí você acaba criando distorções, oportunidades para arbitragens, e aí, sem teor de julgamento também, né, então sempre brinco, né, o Brasil não é um país para amador também, você tem aí oportunidade, né, você cria aí janelas, enfim, que são sempre complicadas, né, mas que eu acho que naturalmente vai acontecer uma acomodação para o programa atinja o seu objetivo dito em lei. Porque aí, se tiver, eu posso colocar uma outra situação, que o evento, que se isso da perenidade não aconteceu, o que a lei previu, aí os agentes agem, né? Então a BR Distribuidora vai sim fazer as suas medidas jurídicas, porque a lei não está sendo cumprida, né? Vamos colocar assim, né? De alguma forma, né? O que o sistema, o que o processo, o que o desenho não está sendo acontecendo, né? Então, eu acho que nós estamos muito longe dessa situação, né? Eu acho que ainda é um momento inicial que os agentes todos, né? Tenho certeza, todas as distribuidoras, pequenas e médias e grandes, o MME, todo o governo, todo o ANP, os produtores de etanol e de biocombustíveis, todos estão querendo achar uma solução de equilíbrio, né, de passagem, de início tranquilo desse programa. A gente tem trabalhado nisso, eu ficaria muito frustrado pessoalmente se a gente, como setor, não conseguisse fazer
essa passagem natural. Só que ela não pode ser, porque senão a situação tem que ser uma situação de equilíbrio para todos os agentes do mercado, né? Não pode ser uma situação de um programa que é de perenidade, né, que é de longo prazo, ele ter distorções de curto prazo que prejudiquem muito alguém, né? Então, de forma geral, né? Nem o produtor de etanol, mas também nem a grande distribuidora, nem a pequena distribuidora, nem a média distribuidora, e o consumidor nesse meio do caminho fica confuso, né? Então, os clientes também podem ter uma confusão e ele precisa ter a obrigação de esclarecer bem para o mercado o que na verdade, né, a sociedade brasileira aprovou quando aprovou a lei do RenovaBio. Então, acho que é isso que a gente vai estar discutindo ao longo dos próximos trimestres, meses, semanas, dias, né? Tem uma situação específica acontecendo nos últimos dias a partir da liminar da Brasilcom. Mas, de novo, André, eu acho que os agentes vão chegar no desenho inicial do mercado. Não consigo imaginar uma situação que isso represente, até porque não vai acontecer, o nosso dever fiduciário de não deixar isso acontecer, simplesmente virar um custo, simplesmente dito, um custo que uma distribuidora tem que absorver, porque você pode fazer qualquer conta aí, você vai chegar a impactos aí, dependendo do preço do CBIO, que podem variar de 10 a 20 reais por metro cúbico, e você vê as nossas margens brutas que você conhece tão bem, isso não é acomodável em nenhuma distribuidora, né? A maior distribuidora está falando que não é. Então, os agentes agem, né? Então, a gente precisa e vai agir para que o desenho que se esperou dentro da lei seja cumprido, né? Porque de qualquer distorção dessa, a gente não vai ficar sem ação, né? Então, mas de novo, acho que a gente tem que ter maturidade, calma, eu acho que a gente está ainda num processo de início do programa que existe uma total consciência de todos para que tudo dê muito certo, uma perenidade, uma decisão que a lei já foi aprovada. Agora, a gente também tem que preservar os direitos da companhia, né, dos seus investidores, e a gente vai fazer isso nesse sentido, né? Mas eu acho que ainda é cedo para ter essas leituras, mas vamos estar sempre monitorando isso com vocês, André. A gente vai estar acompanhando e dando toda a transparência do mercado do que tiver se evoluindo nesse sentido. Perfeito, super claro, Rafa. Obrigado. Obrigado pela resposta. Obrigada a todos. Neste momento, encerramos a sessão de perguntas e respostas. Com a palavra, o senhor Rafa Grisolia para os seus comentários finais. Bom, só para reforçar o agradecimento, boa tarde a todos, participação. Continuamos aqui a nossa maratona e seguimos aqui, deixando o time todo de RI à disposição para eventuais maiores esclarecimentos e toda a transparência aí que a gente, como empresa listada, tem a obrigação de dar sempre, tá bom? Um abraço e um abraço carinhoso a todos. Senhoras e senhores, o áudio desta teleconferência e a apresentação de slides estarão disponíveis no site de investidores da companhia no endereço ri.br.com.br. Muito obrigada pela sua participação.